Amados, existem dois grupos de pessoas sobre a face da terra. Um grupo que pertence ao reino de Deus. Existe um grupo que pertence ao reino de Satanás. Só existem dois reinos sobre a terra. Somente dois. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino de Satanás. Nós pertencemos ao reino de Deus, amém? Amém. Aleluia. Levante a mão assim. Aleluia. Olha aí, que maravilha. Mas, como cidadãos deste reino, nós precisamos entender que este reino tem um padrão. Tem princípios, tem normas, tem regras. No reino de Deus, para eu e você vivermos no reino de Deus, nós precisamos aprender os princípios do reino de Deus. Aqueles que pertencem a Deus têm uma linguagem, que é a linguagem do reino. Tem um rei, que é Jesus. Tem um comportamento, tem um costume, que é o comportamento que o próprio Espírito de Deus imprime no nosso espírito. E nós vivemos segundo o padrão do reino de Deus. Embora estejamos no mundo, nós não vivemos segundo o mundo. Embora nós estejamos sendo bombardeados dioturnamente com costumes e com comportamento do mundo, nós não somos do mundo, porque nós erguemos o escudo da fé e nós rejeitamos e rechaçamos as investidas de Satanás contra nós. Por exemplo, no reino das trevas, o namorado com a namorada ter relações sexuais é normal, é legítimo, é assim mesmo. Mas no reino de Deus não. Eu gosto daquele decalque que tem do MMI, né, traduzido para português. Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. O reino de Deus funciona assim. Não é como o mundo. Então nós precisamos entender dia após dia que existe no reino de Deus um padrão. E muitas vezes quando Deus revela a vontade dEle, o padrão dEle para mim e para você, a nossa alma fica um pouco agitada e ficamos pensando, será que é assim mesmo? Será que não? Deus, é difícil esse padrão. Mas eu e você precisamos crescer na graça, no conhecimento, na revelação do Senhor Jesus, até atingirmos a estatura, a medida de varão perfeito, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Marcos capítulo 12, nós encontramos um texto muito interessante que eu não vou pregar hoje, eu vou fazer um pequeno estudo bíblico, trazendo estes princípios do reino para o seu coração. E eu quero que você aprenda hoje, que você tenha conhecimento hoje, que venha no seu espírito uma revelação de como você deve se comportar no reino de Deus, no que se refere a este tema que nós queremos expor para você. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. A palavra de Deus, a voz de Deus, diz assim: estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. 1 quadrante é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, um trabalhador trabalhando 10 horas por dia, o trabalhador ganhava 1 denário. E você divide o quadrante, aliás, o denário, em 40 partes, você vai ter 1 quadrante. Ou seja, se você dividir 10 horas de trabalho por 40, vai dar 15 minutos. Então o que se ganhava em 15 minutos de trabalho. Esse era o valor desta oferta. 1 quadrante. A 40ª parte do salário de um dia de um trabalhador. Chamando Jesus os discípulos, lhes disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Todos deram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu
sustento. O ser humano, ele gosta de ser aprovado. Todos nós gostamos de ser aprovados, não é verdade? Nós fazemos algo e gostamos de receber a aprovação, o apoio, a concordância, o incentivo. Todos nós gostamos e queremos ser impulsionados em relação às nossas ações, os nossos feitos, as nossas obras. A criança, quando ela faz algo, ela espera um incentivo, a aprovação, o sorriso dos pais. Eu vejo que existe uma grande motivação, existe uma grande disposição em nós, quando nós somos aprovados em algo, quando nós recebemos essa motivação, esse impulso, depois de realizarmos alguma coisa. Por exemplo, quando o marido, ele incentiva, quando ele apoia a esposa, ele vai descobrir que esposa maravilhosa ele tem em casa, quando ele começar a apoiar e incentivar a esposa. Ele vai descobrir que existe do seu lado uma companheira, uma adjutora fiel, idônea. Mas muitas vezes nós, homens, maridos, esposos, não descobrimos isso porque quase nunca nós apoiamos, quase nunca nós incentivamos. A maioria das vezes nós criticamos, colocamos deméritos sobre aquilo que as nossas esposas fazem. Esposa, você vai descobrir o marido maravilhoso que você tem do seu lado quando você começar a apoiar o seu marido, a incentivar o seu marido. Os maridos normalmente estão trabalhando por aí, né? O tempo todo, e o mundo já nos açoita suficientemente. Nós não precisamos dos açoites domésticos, não precisamos dos açoites na casa. Em casa a gente precisa do apoio, né? Do incentivo, do carinho, do afeto. Você imagina que tremendo este lar, o marido incentivando a esposa incentivando o marido, os dois sendo cooperadores, os dois somando para um propósito. É assim o padrão do reino. No reino se vive assim. No reino de Deus, o marido quer colocar a esposa onde Deus a quer, e a esposa quer colocar o marido aonde Deus o quer. Que coisa maravilhosa. Os filhos sendo apoiados pelos pais, os pais apoiando os filhos, havendo essa harmonia, essa concordância. Eu vejo que ser apoiado, ser incentivado, ser aprovado é extremamente maravilhoso e necessário no nosso dia a dia. Agora você pode imaginar você sendo aprovado, apoiado por Deus. Você já imaginou isso? Deus chegando para você e dizendo: parabéns meu filho, minha filha, parabéns meu servo, minha serva, gostei, está aprovado, valeu a pena. Você receber a aprovação, o incentivo do próprio Deus em relação àquilo que você está fazendo. Este texto lido mostra que em tudo e constantemente nós estamos sendo avaliados por Deus, e Deus quer, e Deus tem prazer em nos aprovar. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus está olhando, não com aquele olhar cheio de fogo, no sentido de condenar, de exercer juízo. Não, Deus está nos olhando como o pai olha para o seu filhinho, querendo aprová-lo, querendo apoiá-lo, querendo incentivá-lo. Deus está constantemente olhando as nossas ações, os nossos feitos, as nossas obras, com esta intenção de aprovar, de apoiar. Por exemplo, domingo após domingo nós temos um momento de ofertas e dízimos. Colocamos os gasofilaços aqui, colocamos ali no meio, e nós então falamos algo a respeito deste momento, lemos um texto bíblico, estamos franqueando uma oportunidade para você trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E muitos de nós somos aprovados por Deus quando nós trazemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E muitos de nós não somos aprovados por Deus ao trazermos os dízimos e as ofertas. Por quê? Porque existe um padrão no reino, existe um modo de se fazer isso, existe uma maneira correta de trazer dízimos e ofertas. E se você não trouxer dentro do padrão de Deus, dentro do padrão bíblico, você não tem a aprovação de Deus. Deus não fica obrigado, Deus não se torna devedor de você pelo fato de você ter trazido os seus dízimos e as suas ofertas de forma inadequada. Por isso que existem princípios no reino, e eu e você precisamos aprender esses princípios para termos a aprovação de Deus
porque senão você continua trazendo domingo após domingo, domingo após domingo, os seus dízimos e as suas ofertas, e você continua a não ser aprovado por Deus. O primeiro princípio que eu quero colocar, o primeiro ponto dentro desse texto, é que Deus está atento às nossas ofertas, às nossas contribuições, às nossas doações. Deus está atento às nossas ofertas. Sabe por quê? Porque quando nós ofertamos, quando nós contribuímos para Deus, nós nos tornamos participantes do reino de Deus. Nós nos tornamos cooperadores do reino de Deus. A razão pela qual Deus fica atento, olhando, observando. Por quê? Porque você está se associando, cooperando, participando do reino de Deus. E se é reino de Deus, Deus está atento a todos aqueles que estão cooperando com Ele no seu reino. O texto lido diz que Jesus, ele ia passando perto do gasofilácio, ele deu uma paradinha, olhou as pessoas ofertando, e concluiu e disse essa história. É isso que está escrito? Não, não é isso que está escrito. O texto sagrado diz que, estando Jesus assentado diante do gasofilácio, isso significa que Jesus, ele chegou neste lugar. A história diz que era uma sala, e nesta sala tinha 13 gasofilácios. A palavra gasofilácio no grego significa caixa do tesouro, lugar do tesouro, tesouro. Havia 13 caixas, e estas caixas tinham uma boca como se fosse de uma corneta, de uma trombeta, aberta assim, e ela ia afunilando, e ela fazia curvas e caía dentro da caixa embaixo. E essa corneta era feita de bronze, de metal, algum metal, um cobre, alguma coisa assim. E as pessoas tinham por costume chegar ali, depositar as suas ofertas, e as ofertas então iam fazendo aquele barulho e caíam dentro da caixa de oferta. Jesus, o texto diz que ele chegou próximo, em frente ao gasofilácio, e o texto diz que Jesus se assentou. O que isso significa? Significa que isso é importante para Deus, que Deus valoriza esse momento. Esse momento não é um momento qualquer, não é um momento que Deus despreza, não é um momento que se faz correndo, que se faz com leviandade. Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo, que tinha tantas coisas a fazer, manifestar o reino de Deus, treinar os seus discípulos, prepará-los para depois da sua partida, ele se assenta. Ele tem tempo, ele se aplica, ele investe tempo no momento das ofertas. Então, Deus está atento às nossas ofertas, Ele está atento às nossas contribuições. Jesus investiu tempo. Isso mostra que é importante para Deus o nosso momento de ofertas. Deus, Ele está contabilizando tudo aquilo que eu e você estamos dando a Ele. Sabe por quê? Porque Ele quer nos recompensar. Deus vê com muito critério este momento de ofertas e de dízimos, porque Ele quer nos recompensar. Em segundo lugar, Deus está atento em como nós damos, em como nós ofertamos. Existe uma maneira, existem princípios no reino. Se você ofertar dentro desses princípios, você tem a aprovação de Deus. Se você ofertar fora desses princípios, você não terá a aprovação de Deus. De nada terá valor o seu gesto, o seu ato, absolutamente nada. No versículo 41, na parte final, diz que muitos ricos depositavam grandes quantias. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Se você der uma olhadinha em em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, você vai encontrar no versículo 2, Jesus falando sobre esse assunto, e ele diz assim, Mateus 6:2, portanto, quando deres oferta, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Cadê o Anderson? Está aqui. Você imagina os fariseus, os escribas, os saduceus. Eles, não está escrito na Bíblia isso, mas a tradição histórica diz o seguinte, que eles iam dar, por exemplo, R$100 de oferta. R$100 de oferta. Eles iam ao banco,
trocavam tudo em notas, aliás, em moedas de R$1. Então eles tinham 100 moedas de R$1. Eles colocavam numa sacolinha e chegava diante do gasofilácio. Só um segundo. Chegava diante do gasofilácio e eles soltavam aquela sacola de moedinhas dentro daquela corneta. E aquilo ia fazendo um barulhão. E eu chacoalhando, ia fazendo o maior barulho até cair dentro da caixa que ficava ali embaixo. Chamava a atenção das pessoas que estavam ao redor. Não bastando isso, eles contratavam alguém do Ministério do Louvor. E eles pediam que, a hora que eu ofertar, a hora que eu depositar você toca a trombeta, toca o shofar. Amados, é o que está escrito ali. Eles pediam para que tocasse o shofar no momento que eles estivessem ofertando, para eles serem vistos e para eles serem aclamados, para eles serem reconhecidos pelos homens. E muitos diziam: se não fosse esse irmão, essa obra não ia para frente, porque ele doa muito, ele tem um coração na obra, ele tem um coração disponível. O texto diz: portanto, quando deres oferta, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos, para serem notados, para serem reconhecidos, para serem ovacionados, adorados. Eles faziam exatamente isso. Não bastava fazer todo aquele barulho na hora do depósito da oferta, mas ainda eles tocavam trombetas. Deus está atento em como eu e você devemos ofertar. Esta é a maneira errada. Aliás, no versículo número 3 diz: mas quando tu deres oferta, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua direita. Ou seja, faça em silêncio, seja algo entre você e o seu Deus. Faça com toda decência, faça com toda simplicidade. Seja entre você e Deus. É assim que eu e você precisamos aprender a ofertar, a participarmos do reino de Deus. O como aqui é muito importante, porque está envolvido com a motivação pela qual você está ofertando. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí em Marcos, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a parte final do versículo diz: pois Deus ama ao que dá com alegria. Como é que eu e você devemos ofertar? Trocar aí os nossos R$100, R$200 em moedas e fazer um barulhão na hora de depositar? Não. Tocar trombeta? Não. Dizer que eu sou extremamente generoso? Não. A Bíblia diz que a minha mão esquerda não deve saber o que a minha mão direita fez. É algo muito particular entre você e Deus, pessoal, íntimo. E o texto diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Se você quer a aprovação de Deus, você deve dar com alegria, não com tristeza, não com a cara assim, né? Mas eu tenho que ofertar, dizimar de novo. Não, fazer com alegria. Deus ama, Deus aprova aquele que oferta com alegria, com contentamento. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 13, está escrito assim: pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Você deve dar com alegria e você deve dar com voluntariedade, espontaneamente. Você não deve ser pressionado pelo pastor, pelo líder, pela construção, por isso, por aquilo, a ofertar. Você deve fazer isso entre você e Deus, com liberdade, voluntariamente, espontaneamente, sem nenhuma pressão, sem nenhum peso, sem nenhuma obrigação. Não devemos barganhar com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Esse não com tristeza ou por necessidade, eu fui ver a Bíblia no grego, e a palavra necessidade no grego, ela aparece com o termo anake. Anake é uma palavra grega que significa forçado pelos líderes. Você não deve contribuir
forçado pelos líderes. Até parece que eu estou pregando contra eu mesmo, né? Amados, mas este é o princípio do reino. Se você quer ser aprovado por Deus, você tem que ofertar desta maneira. É assim que a Bíblia diz. Anak significa também ou por necessidade pessoal. Forçado por alguém ou por uma necessidade pessoal. Bom, a Bíblia diz que Deus vai multiplicar 100 por 1. Eu vou dar 100 reais vezes 100, vai dar quanto? 10 mil? Então eu posso daqui a 15 dias pagar uma conta que eu estou devendo. Então eu vou dar 100 reais. Não é para fazer barganha com Deus. Ah, Pio, mas eu já fui em igrejas que disseram, se você der 500, Deus vai te abençoar, e se você der 50, não vai abençoar. Isso é mentira do diabo, não tem na Bíblia isso. O que a Bíblia diz é que você deve dar com espontaneidade, com alegria, por amor, é algo seu e Deus, e não querendo barganhar e não querendo negociar com Deus. Você não deve negociar com Deus na hora de você ofertar. Você deve fazer com espontaneidade. Contribua segundo aquilo que você propôs no seu coração, não por tristeza. Por que Deus está atento em como nós damos? Porque Ele quer destilar, Ele quer derramar amor sobre nós, e Ele quer nos recompensar. Por isso que Ele se assenta e fica olhando. Quando você vier no próximo domingo trazer o seu dízimo, a sua oferta, imagina que Jesus está sentado aqui olhando para você, com a mão no queixo assim. Ele está atento, Ele está contabilizando, Ele quer amar você. Deus ama o que dá com alegria, Ele quer amar você, Ele quer retribuir a você, Ele quer abençoar você, mas existe um padrão, existe uma norma. Como é que você faz isso? Este como, esta motivação é extremamente importante para você ser aprovado ou para você ser reprovado naquilo que você está fazendo. Em terceiro lugar, Deus avalia as nossas ofertas. Tudo que damos a Deus, Deus registra para Ele nos recompensar. 2 Coríntios 9, 10 e 11 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Se é Deus quem vai multiplicar a sua sementeira, semente aqui é dinheiro. Se é Deus quem vai multiplicar as suas finanças, Ele tem que saber quanto é que você está dando. Então Deus avalia o que você está fazendo. Amados, mas existe um princípio tão rico, tão maravilhoso na Bíblia Sagrada, porque quando Deus está olhando a sua contribuição, Deus, Ele não está avaliando a quantia que você deu, mas Ele está avaliando a quantia que você ficou com ela. Esse é o mistério, este é o segredo. Deus não está olhando quanto você deu, Ele está olhando quanto ficou no seu bolso, quanto ficou com você. E se ficou bastante no seu bolso, Ele diz, você deu pouco. Se ficou pouco no seu bolso, Ele diz, você deu bastante. Você pode dar $1 milhão, e Ele diz, deu pouco. Você pode dar 10 reais, Ele diz, deu muito. Deu muito. Vocês entendem? Ele não olha o que você deu, Ele olha quanto que você ficou de posse. É assim que Deus avalia a nossa oferta, a nossa contribuição. É assim que é o padrão do reino de Deus. É assim que funciona o reino de Deus. Esse texto de Marcos diz que, Marcos, capítulo 12, diz que Jesus, chamando os discípulos, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. E no versículo anterior diz que ricos trouxeram grandes quantias, e ela trouxe a moedinha. Ela trouxe essas 2 moedinhas. E Jesus diz, na minha contabilidade, na contabilidade do reino, ela deu mais, porque ela ficou com menos.
Por isso que ela deu mais. E o texto diz que ela deu mais que todos os ofertantes. Ou seja, ele somou todos os 50 que antes haviam ofertado antes dela. Ele somou tudo, depois diz, ela deu mais. Sabe por quê? Porque ela ficou com menos. Por isso que ela deu mais. Amados, o texto diz, no versículo 44, todos deram do que lhes sobravam, mas ela da sua pobreza deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Todo o seu sustento. A palavra sustento aqui no grego significa bios, vida. Ou seja, ela tirou da própria vida para investir, para contribuir com o reino de Deus. Ela fez o sacrifício da própria vida para ofertar e para contribuir com a obra de Deus. Às vezes nós ofertamos vida, às vezes nós ofertamos o sustento, o sacrifício, e às vezes nós ofertamos a sobra. Não existe vida naquela oferta, naquele dízimo, naquilo que nós estamos fazendo. Não existe vida. Por exemplo, nós fazemos às vezes algumas campanhas, traga 1 quilo de alimento. Temos a casa, a creche lá em Autônia, e as crianças precisam comer. Então traga 1 quilo de alimento não perecível. Quando você traz o quilo de alimento não perecível com alegria, com amor, com todo o desprendimento, você está semeando e Deus está contabilizando. Nós vamos fazer o bazar, tem o projeto da Casa Timóteo, que é uma casa para nós abrigarmos rapazes que vêm do interior, que precisa de um apoio, que de repente precisa fazer um curso de informática para depois ir para um trabalho, para um emprego. Ele fica nessa casa, ele recebe o cuidado, o apoio, a proteção, enquanto ele está se preparando para os desafios profissionais que ele vai ter que enfrentar na vida. E oportunidades essas que no interior ele não tem, ele precisa vir para a capital. Então a Casa Timóteo visa abrigar essas pessoas. Queremos fazer um bazar. O que é isso? É uma oportunidade para você contribuir. Se você tem alguma coisa na sua casa que já faz 1 ano que você não usa, pode trazer para o bazar, porque você não vai usar mais. Já faz 1 ano que não te fez falta, por que vai fazer falta agora? Mas também não traga algo que esteja estragado, que vai para o lixo. Não, traga algo que está em perfeitas condições. Se você vai doar um sapato, engraxe o sapato, deixa ele bem bonitinho, coloca uma folha de jornal dentro para ele não amassar e traga o par de sapato, bem engraxadinho, bem bonitinho. Você está fazendo como que para o Senhor. É algo que você está tirando e que lhe custa algo. Davi é mestre em nos ensinar isso. Ele diz, eu não vou ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. Sempre tenho que trazer algo que faça parte da minha vida, que me é caro, que eu amo, que eu gosto e que eu quero entregar isso para o Senhor. Foi isso que essa oferta, que essa viúva fez ao dar esta oferta. Porque Deus estava avaliando essa quantia que ficou com ela, e não a quantia que ela havia dado. Esse ato de gratidão, essa oferta em adoração, essa oferta em amor. Eu vou dar um exemplo para você. Você está planejando tirar 20 dias de férias, você e a sua família, ou numa casa na praia, ou alugar uma casa, ou um hotel. Aí você chega para sua esposa e diz assim, querida, nós vamos tirar 10 dias de férias. Por que 10 dias? Havíamos planejado 20 dias. Porque eu ofertei 10 dias, eu dei de oferta na igreja. Percebe como você mexeu com a vida? Percebe como isso é caro? Percebe como dói? Foi esta a oferta dessa viúva. Ela tirou do seu sustento, do seu programa, do seu planejamento, da sua vida, para ofertar. Ok, eu vou trocar de carro em julho. Bom, não vou trocar mais em julho, só vou trocar em dezembro. Por quê? Porque esse valor que eu estava guardando, acumulando, poupando para fazer a troca do veículo, eu ofertei. Então agora eu vou ficar mais 6 meses com esse carro velho, ou com o carro usado, né? Porque eu ofertei. Mas vai fazer falta, precisávamos do carro. Pois é, eu ofertei. Se você não precisar do carro, se você não precisar do carro novo, não foi uma oferta. Mas se foi algo que mexeu com você, mexeu com o teu bios, com a tua vida, com o teu sustento, Deus diz, essa eu aprovo, essa tem recompensa, essa eu vou multiplicar,
Esta é de minha responsabilidade. Quer ver um pensamento bem simples, bem fácil? Quando essa mulher deu o seu sustento, quando ela deu a sua vida nessa oferta, ela deu a quem? A quem que ela ofertou? A Deus. A quem que ela ofertou? A Deus. Vocês têm dúvida disso quando vocês trazem ofertas que é para Deus? Tem ou não? Não, né? Você está ofertando para o Senhor. Se você estiver ofertando para a aba, para mim, aí está tudo errado. Você tem que ofertar para o Senhor, para Deus. Você tem que entregar para Ele. Ela ofertou para Ele. E ela deu a vida, ela deu o sustento nesta oferta. Quem é que se responsabilizou pelo sustento dela? Quem? Deus. Deus assumiu a responsabilidade, porque ela deu para Deus. Agora Deus se incumbiu, se encarregou de protegê-la, de abençoá-la. Ela deu mais ou ela deu menos do que os outros? Ela deu mais. O versículo 43 diz: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Se ela deu mais, isso significa que ela semeou bastante, que ela vai colher bastante. Quem muito semeia, muito colhe. Aquele que semeia em abundância também ceifará. Mas vocês percebem, estão entendendo como é que funciona o reino de Deus no que concerne a finanças? Vocês estão entendendo como é que funciona, qual é a aritmética de Deus, a matemática de Deus, como é que Deus faz as coisas? Depende de como a nossa oferta atinge a nossa vida. Se a nossa oferta atinge a nossa vida, isso significa que nós poderemos ver milagres. Se não atingir as nossas vidas, nós não veremos milagres. Pode ser que o emprego ainda não abriu a porta do emprego, porque ainda você não mexeu com a sua vida, com a sua necessidade. Pode ser que o seu aumento, a sua promoção, pode ser que muitas coisas que você já recebeu, até palavras, visões e sonhos, ainda não aconteceram na sua vida, porque ainda você não aprendeu como dar para ser aprovado por Deus e para Deus se responsabilizar pelos seus projetos financeiros. Abra sua Bíblia, eu quero encerrar. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 10. Então ele se levantou, ele quem? Elias, o profeta Elias, e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Olha o que ele diz aqui. Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, um pão pequeno, e traze-mo aqui fora, depois o farás para ti, para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Amados, para que você abra a porta do milagre, existem alguns passos. Por exemplo, ela disse: eu só tenho farinha e só tenho azeite para fazer um pão para mim e para o meu filho. Ela disse toda a verdade. Ela não encobriu, ela não ocultou. O profeta disse: ok, está certo, mas eu quero que primeiro você faça um pão para mim, um bolo para mim. O que sobrar você faz para você e para o teu filho. Você imagina, eu vou fazer uma visita na tua casa. Chego na tua casa, você diz, eu falo assim: escuta aí, você não vai me servir um cafezinho, um pão? Pio, olha, eu só tenho aqui uma quantidade para fazer um pão. Eu, meu filho, meu marido, e não temos mais nada em casa. Eu digo: ok, faça primeiro para mim, deixa eu comer primeiro que vocês. Se sobrar, vocês comem.
Vocês me soltam o cachorro, o papagaio, pega a espingarda, sai correndo atrás de mim, não é? Que pastor é esse? Que líder? Onde já se viu? Ao invés de ele vir aqui trazer a cesta básica, ele me pega o meu básico. Mas Elias estava ensinando essa mulher a como acionar os sinais e os prodígios no reino de Deus. Como abrir as portas para ver milagres. E o texto diz que essa mulher foi e fez um pão para Elias, e ele comeu o pão. E depois a sobra, ela e o filho comeram. Só que quando ela fez o pão, ela virou aquela panelinha, bateu no fundo e ficou sem nada de farinha. Ela virou a botija de azeite e usou a última gotinha. Pim! E agora então não tinha mais. Mas vamos supor que isso fosse mais ou menos umas 8 horas da manhã. A hora que chegou lá para o 12:30, 1 hora da tarde, o profeta chega para a mulher e diz: escuta, o meu estômago está reclamando, está roncando, estou com fome. Que tal se a senhora preparasse mais um pão? Ela deve ter coçado a cabeça e diz: mas eu usei toda a farinha, todo o azeite. Mas já que ele está dizendo, eu vou lá ver. A hora que ela vai, a hora que ela destampa, a hora que ela abre a panela, estava cheia de farinha. A hora que ela chacoalha a botija, tinha azeite. E ela fez mais um pão. Usou toda a farinha, usou todo o azeite. E comeram. Lá pelas 6 horas da tarde, roncou novamente o estômago. E ele disse: que tal se você fizesse mais um pãozinho quentinho, fresquinho, pãozinho da hora? Ela ficou assim, foi lá. A hora que ela abriu, destampou a panela, estava cheia de farinha. A hora que ela olha dentro da botija, estava cheia de óleo. E teve um irmão que, estudando o texto mais aprofundadamente, ele disse que aquela panela e aquela botija de farinha e de azeite produziu mais de 2.500 refeições. Por quê? Porque ela deu da própria subsistência, ela deu da própria vida. Quando você faz isto, você abre as portas para o milagre de Deus, para a intervenção de Deus, para a manifestação do poder de Deus, para que a glória de Deus venha nas tuas finanças. Você crê nisso, meu irmão? Irmão, este é o padrão do reino. Não é o padrão do homem, não é o padrão do mundo, é o padrão de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te orientar. Como é que você aciona sinais, prodígios e maravilhas na área de finanças da sua vida? Existe um padrão. Tem tantos exemplos na Bíblia. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele deu tudo. O texto diz que se eles fossem dispensar a multidão, eles iam desfalecer no deserto, iam entrar em inanição. Eles estavam famintos, fracos. Significa que quando o menino deu todos aqueles 5 pães e 2 peixinhos, se ele fosse voltar para casa, ele ia morrer no deserto. E ele deu tudo. Ele deu bios, ele deu o sustento dele, ele deu a vida dele. Esse tipo de oferta, amados, mexe com o coração de Deus. Esse tipo de oferta aciona o coração de Deus. E Deus está contabilizando, ele diz: ele deu mais, porque ele ficou com menos. Por isso, ele deu mais. Existe um padrão no reino de Deus. Eu estou ensinando você a ofertar corretamente para que você seja aprovado. Assim como os pais querem aprovar e se sentirem orgulhosos dos seus filhos, Deus quer aprovar e recompensar as nossas obras. Amados, eu falo sobre esse assunto com muita leveza, com muita alegria, com muito desprendimento. Os irmãos que me conhecem meu estilo de vida, sabem como eu vivo, com muita simplicidade, com muita simplicidade. No início dessa obra, no início desse ministério, chegava alguns meses que o tesoureiro chegava e dizia o seguinte: olha, Pio, não tenho dinheiro para te dar a oferta desse mês. Posso dar um pouco, não tenho dinheiro. Eu dizia: amém, meu irmão, o que for possível, então, passe para mim. E no mês seguinte ele chegava e dizia: olha, nós estamos devendo já do mês passado uma quantia, então nesse mês, mais a oferta ministerial desse mês, então estamos devendo uma quantidade maior para você. Eu dizia: não, meu irmão, do mês passado eu já ofertei, registra lá como oferta para a igreja, vamos recomeçar nesse mês de novo. E assim nós fazíamos. E sempre Deus abençoando, e sempre Deus dando em abundância. E tinha os filhos no colégio, e tinha as necessidades do lar, e tinha, enfim. E Deus sempre sendo fiel, sempre sendo fiel, sempre sendo fiel. Sempre, sempre. Existe ano que eu gasto 10, 15 mil dólares só em passagem aérea, só voando. O ano passado eu fiquei quase 60 dias fora do Brasil.
E Deus sempre suprindo, sempre suprindo, sempre suprindo, sempre suprindo. Porque quando você faz isso de todo o seu coração, Deus olha e Ele aprova. Amados, e quando Deus aprova, Ele mobiliza os céus, Ele mobiliza os anjos, Ele repreende o devorador, Ele abre as janelas dos céus. O fruto da terra não vai negar, não vai mentir. Haverá fruto em abundância sobre a sua vida. Amém?